mostrei, publiquei, salvo erro, uma dessas folhas das 8, desde o tempo do mês anterior ao anúncio da morte do meu pai. Está lá a referência também, manuscrita, com uma nota, à vossa matança aí de 20 pessoas e o caralho, no elétrico, se isto é verdade, ou filho da puta, com valores que se estendem para trás até o tsunami de 2005, como eu já vos expliquei. E depois continua a roubar estes documentos, aqui em casa, através de um conjunto de crimes, dopagem, tortura e homicídio, assim passíveis de serem e devem ser assim enquadrados pela lei. Todos os dias esta merda. Quando querem roubar papéis ou traficar ou falsificações de papéis, entram em casa depende das pessoas, caralho. E cada vez que uma pessoa sai de casa preparam as coisas para vir roubar. Tudo isto é preparado ao pintalho, é uma agravante de lei, filho da puta. Quero estes autoridades corruptas presas para o resto da vida neste país e pessoas que respondam pela lei e façam cumprir a lei, filho da puta, de assassino, ladrão, terrorista. 20 e 23 de sábado, estive nas Amoreiras, estive na loja estava lá a gata tatuada, bela e toda tatuada, agora anda com os casacos, então eu não fiz férias, não tenho férias, tenho férias. Eu acabei de lembrar que eu não tenho férias há 20 anos. Eles me roubaram o filho. E que eu estive 15 dias com os meus pais ainda no Algarve. Passei esse tempo a escrever um texto à América. Depois apareceu-me o Obama, a candidatura do Obama, o Yes We Can. Esse texto é um texto em que eu pergunto à América isto e isto, e não sei, a América não pode fazer isto, e não se pode fazer assim, assado e cozido, etc. Depois apareceu-me o Obama, candidato, a dizer Yes We Can. Pensei, como vos disse naquele tempo, que alguém lá na América terá usado aquilo para eventualmente eleger o Obama. Não tenho nada contra, gosto dele, portanto, não me chateia nada. Não me chateou, quer dizer, não me chateou, que chateia-me, quer dizer, podia-me ter telefonado, não é? Quem? Como? Não há telefonemas a fazer nada, quem vocês querem? Não é? Não, se cá podiam ter convidado, tinha ido à América, fazer lá a campanha e casavam com uma feiosa. Mudava de vida, mandava-os todos lá no cu. Efetivamente, fã-se. Então não vai de férias? Não tenho férias. Então, recebo as férias mensalmente. Recebo as férias mensalmente. Recebo o 13º mês rateado mensalmente, perguntei-lhe. Sim, deve ser disso mesmo. Não sei. Depois chegou ao fim, estava outra na loja, não sei, então sempre para controlar os números de cigarros que eu compro, até para saber o cálculo dos dias que eu estou em casa. E sim, meus senhores, então lá, não. Banditismo altamente organizado, com pessoas que fazem estas coisas, devem-lhes, sei lá, pagar o café ou sei lá, qualquer coisa, não pressuponho mesmo, não são necessariamente bandidos todas as pessoas que fazem estes actings. Não estou a falar da miúda, estou a falar de uma senhora que estava a dizer, assim, basta olhar e ver como é que as pessoas olham e veem o número, estão a ver se estão interessados na compra e não sei o quê, e uma pessoa começa logo a tirar o filme, não é? Diz-me ela, estou logo, não sei, devia estar gentilmente a avisar que já sabia que havia um grupo que vinha cá hoje à noite buscar mais não sei o que, ou trocar o café que eu comprei por outro do papo para continuar a roubar músicas, não é? Fala-se, isto é a canzana. Os senhores, o que é que vocês querem? Querem entretenimento, já vos disse, isto continua a ser um problema de pirataria global, roubo de tudo, destruição de tudo. Quando se rouba tudo, destrói-se tudo. É tão simples como isso. Vocês querem que eu vos entretenha a dizer, por exemplo, essa música, essa aplicação Bemol, não sei o que agora encontrei para os Androids, que é uma boa aplicação no sentido em que tem as coisas todas, que é expectável uma boa aplicação de criação musical como a música que se coreia, por exemplo, que não funciona nos Androids. Ao que eu saiba, se calhar funciona. Deve-se que há uma versão, mas para mim não há. Quer dizer, quando vou à procura de uma versão Android daquilo, não encontro, só encontro para Mac ou para Windows. Eu ainda tinha que estava a fazer aquilo no cubo. Foteram-me o cubo agora. Depois descarrega aquela merda, disclaimer, não sei o que, tudo o que se faz aqui é nosso, dizem eles. Eu pergunto, isto é mal gravíssimo aqui. Eu não sou da Play Google, nem sou o Google. Estou a ser roubado pelos Googles ou terceiras partes através deles desde há 20 anos com conteúdos e sempre com relações a assuntos de tragédias mundiais e terrorismo e não sei o quê. Não tenho que andar a verificar se as coisas são, é inaceitável. Diziam ter lá um sistema qualquer que diziam-se, e depois upgrades não funcionava, depois da última vez que peguei aquilo já aparecia o upgrade, o pagamento, eu por mim pago as coisas,
para poder usá-las licenciadas, é como se chama, uma pessoa diz, vende uma aplicação. Esta aplicação pode ser vendida de uma vez só, pode ser vendida, por exemplo, uma licença anual, não é? Paga X por ano e tem coisa, mas nem me disse, nem verifiquei se pagando o paleio da pirataria aberta, declarada frontalmente, que é crime, foda-se, ainda por cima, uma agravante, é descarada, é isto, não é? Se lá está ou não, ou se pagando, as pautas ficam cá, para além das coisas, tipo o OCBM, que é o pianinho que eu tenho aqui, não sei o quê, não consigo ligar o outro pianinho, também não consigo ligar a tableta Huawei aqui por MIDI para funcionar com um piano maior, que é deste tamanho, não é? Versus esta que é deste tamanho, hã? Eu nem consigo ligar, como de costume, embora me apareça menos já diferenciados até no Huawei, dizia MIDI mais sound, ou mais não sei o quê, ok, para MIDI, não funciona. A própria aplicação também, essa comprei agora finalmente, consegui comprá-la com um PlayGo, mas também não me funciona como deve funcionar, relativamente às medidas, por exemplo, às limitações de tempo. Porquê? Porque isto tem a ver com os formatos dos padrões das indústrias, não é? As músicas sempre foram muito standardizadas desde há umas décadas para cá em termos de tempo, por questões de marketing e de mídias, de difusão e não sei o quê. É verdade. A mim sempre me chateou estas normas. As músicas pop, por exemplo, tinham 3 minutos. Não é? Basicamente, todas as músicas pop têm 3 minutos, ou 2 minutos e qualquer coisa. Não, se quisesse ser uma música com 5, isto é um absurdo para mim, sempre foi. É um absurdo e não é, porque eu percebo isto em termos de programações, de rádios e de indústria e de dinheiro, não sei, percebo estas coisas todas. Também tenho esse lado de conhecimento na minha pessoa, não é? E de exercício de atividade. Portanto, sei estas coisas todas, mas posso fazer uma música limitada à cabeça por causa de um padrão mundial, digamos, que existe, dominante, que as músicas pop têm 3 minutos de uma canção. Mas isto é sob o ponto de vista de quem cria uma música, por exemplo, ou um quadro, ou seja, por você agora só pode fazer quadros em meio A4, não é? Isto é uma barbaridade, quando você começa a fazer uma música ou fazer um quadro, ou seja, o que for, não sabe, honestamente, se fizer as coisas honestamente, meus senhores, quando se cria as coisas honestamente, a gente não sabe, a priori, pode saber um bocado aproximadamente por experiência adquirida, não é? Porque faz aquilo muitas vezes, muitas coisas, e portanto já tem assim uma noção do tempo, mas nunca sabe à cabeça quanto é que aquilo vai ter e quanto tempo da sua vida lhe ocupa até na criação. É assim, a criação não é uma coisa pré-determinada numa escala ou numa métrica pré-definida por quem? Pelo diabo ou caralho? Chamado dinheiro e piratas, piratas e dinheiro. Não é? Isto sempre, para mim foi um bocado absurdo, mas a limitação dos 30 medidas, ainda por cima, não é? 30 dinheiros e 30 medidas. Estas contaminações semânticas dentro das ideologias de pensamento, ou filosóficas, ou religiosas até das pessoas no mundo. Não é? Desde o princípio eu gosto de 30 medidas, mas 30 medidas de quê? É uma forma de medir o tempo, chama-se 30 medidas, mas em música chama-se compassos antes de ser medidas. Porquê estes 30 medidas? Estão-me a falar 30 dinheiros. Estão-me vendo, crucificaram quantos cristos por aí? Quem foram os cristos? Mataram-nos como? E aonde? É assim, o que é que me interessa estar nisto? Foda-se. Isto são regras básicas de comportamento expectável de comércio, subordinado às leis de propriedade de toda a gente. Não é só de quem faz as coisas e vende, é de quem compra também. Se as pessoas não podem comprar, ou são sempre enganadas, até não há comércio, ao limite, tende a não haver comércio. Se as pessoas têm para comprar bifes, não há bifes. Não é? Mas me interessa estar a fazer vacas e produzi-las e cortá-las aos pedacinhos e depois não as consigo vender. Mas isto é sempre um absurdo, quando as sociedades deixam estas coisas todas em roda livre, em termos de consequências em cascata e à longa, como é o caso. O que me interessa é isto. Há regras básicas. As regras básicas são determinadas por todos, aceitas comumente e postas em prática em forma de fiscalização real de quem é os entrepostos da gasolina, ou seja, do que for. Não é expectável como a Google Play, ou seja, o raio que for. Diga que não sei o quê, esta aplicação, vocês mudam as regras. Ou aqui não pode, porque isto é uma declaração de pirataria. Não é por eu fazer uma aplicação que me permite a outra fazer música, que a música que o outro faz é minha. Era o que mais faltava, não é? A música e a aplicação são duas coisas distintas, não são? Vocês parece que andam todos loucos, não é?
basicamente, e devem estar todos de cabeça perdida, não sabem o que é que vão fazer da vida, portanto, deixam andar as coisas assim até estarem vivos, até não irem para o caixão, a ver se amanhã ainda estão vivos. É um bocado o que se passa no mundo, não é? Acho eu. É que eu estou para aqui a perder o meu tempo com vocês. Este seguro está na mesma, é igual aos outros, é da mesma escola, não é? Na vossa escola de político ou político ou gangsters políticos, gangsters jornalísticos ou gangsters jornalísticos, gangsters políticos, cuja política para eles e a noção de política que não corresponde à lei da República, mas que, portanto, é crime, é fazer ilusões de gestão comum dos negócios. Negócios, entre aspas, negócios no sentido de tudo o que se faz na vida, que é preciso fazer em tempos comuns, dos cá Estados, e governos, e parlamentos, e o caralho, não é? São crimes. Vocês são todos a mesma escola de manipuladores, de ilusionistas, não sei de quê. 60, estava aí um título ontem, 66, não sei quê, de eleições de votos. Eu já há muitos anos fiz, no princípio deste crime, uma demonstração que é assim, sobre o número de votantes que o país tem, sobre o número daqueles que exercem o direito de voto, que é uma quantidade muito menor do que aqueles que podem votar. Quem ganha sempre as eleições aqui desde há não sei quantas décadas são aqueles que se abstencionam. E porquê é que as pessoas se abstencionam? Questionei-vos estas questões em profundidade. As pessoas não votam porque acham que votar nisto ou votar naquilo ou não votar é a mesma coisa. Isto é um crime contra a República, contra a democracia, contra o Estado português. É. As pessoas afastam-se e deixam margem a estes gangsters todos florirem. E continuarem a destruir tudo e a roubar tudo o que querem, da forma que querem e foder quem quer. E depois, então, as contas bem feitas teriam que ser em função dos números dos votantes, as médias e as chegas. E fiz-vos as contas aí 2 anos de eleições, a dizer assim, as contas são estas, as vossas percentagens de votantes são estas. E vocês não têm estes votos que dizem ter, percentualmente. Nem têm, portanto, uma representação como aquela que vocês vendem destas formas enganosas, peixe por lebre, não é? O gato por lebre. Assim às pessoas, à casana, ninguém. O Tribunal Constitucional já os devia ter preso todos. Ah, é assim, mas já devias ter prendido todos. O gato por lebre, em termos de gestão comum da República, foda-se. Caralho, do país, foda-se. Caralho. Fazer crimes para a vossa piscina, caralho. Ah, continua na mesma. Estava a escrever uma vez e dizia assim, isto não é aquilo. Já nem me lembro, porque alguém que entrou aí, ou que estava aí, disse projeção, eu não disse, estão a fazer as pessoas estúpidas. Que era que eu tinha gravado. Então, há uma fotografia dessa, agora o último que tinha ontem do inferno, isto são máscaras de crime nos outros, por cima, no Parlamento. O Ministro da Cultura com o outro que se chama Cristo. Agora há um Cristo. Cristo nome. Havia Cristas e é o Cristo agora. Sentado ao lado, era a fotografia. A fotografia é um crime, logo. Tem que ser punidos. Porquê? Porquê? Porque ainda por cima esta história das pontes entre rios, Japão e não sei o quê, etc, que eu estou a escrever outra vez. Há uma história real com esse nome, que é um nome de um artista plástico, já nem sei de onde, da Europa, não sei se italiano, se alemão, não sei o quê, que embrulhava as pontes e outros edifícios públicos grandes com panos e tecidos de cores de rosa, não sei o quê, lembram-se? Está plasmado o Cristo num contexto muito específico, salvo até a Itália, ou França, Itália, de um eixo franco-italiano, não sei o quê, de uma coisa qualquer, que não terá sido no tempo, que eu nem me lembro, um pé para a mão, qualquer coisa a ver que tenha produzido flores e amor no mundo, não é? Não é isso que acontece, não é? Vocês alimentam o circo através do sangue e da dor e das desgraças. Não é? Vocês não alimentam o circo através de coisas positivas. E porque o circo gera coisas más. Gera mortes, violências, sangues, famílias destruídas, filhos roubados, pessoas mortas, não sei o quê. Portanto, ainda há uma coisa real sobre coisa que eu disse logo, já me estão aqui agora com o nome de um que se chama Cristo, que se calhar existe, chama-se cá Cristo mesmo, já me estão aqui a analisar por nós. Porquê? Porque se assim, os dois lado a lado, olhando para um monitor
daqueles com apoio assim. Portanto, era um ângulo que eu estava a falar. E a falar das avaliações, que ainda faltava reavaliar qualquer coisa. Os exames, eu disse, vocês estão a criminosamente a encenar uma qualquer sombra sobre os ângulos das pontes e do Sânio e do sifão no Japão. Mas são crimes, meus senhores, são crimes. São crimes que começam logo na forma do tratamento noticioso. E de quem protagoniza, perguntais, não é? Então sabiam, fizeram isto com que intenção? Ah não, a gente estava unicamente a ver uma rapariga nua no sítio da passarinha antes de começar a discussão no Parlamento, muito belinha, que nos tinha mandado por mail. E estávamos entretidos a ver aquilo e houve um caralho qualquer desses terroristas, os que vocês chamam jornalistas, que deixam andar à solta, que tirou uma fotografia e depois tiraram uma história assim. Isto não pode ser, são crimes. São crimes porque são pessoas que estão num Parlamento. O Parlamento é uma instituição da República, foda-se. São problemas de avaliações de estudantes e o caralho. Como já vos enquadrei ontem ou antes de ontem, isto são questões de corrupção que sempre existiram até nas avaliações das escolas. E que não é difícil de equacionar, pelo menos teoricamente hoje em dia, à luz da capacidade do tecnológico e destas tecnologias assertivas da destruição e do roubo e da morte e da corrupção e da pirataria global e do terrorismo. O dolo, como é que ele deve ter crescido e as possíveis configurações em que se apresenta, diferenciadas do que há 20 ou 40 ou 30 anos atrás que fosse. Mas, senhor, não, isto é o beabá. Os criminosos também se modernizam, também aprendem novos truques e novas formas de fazer crimes. As motivações são um bocado as mesmas. Motivações dramáticas da humanidade em termos, está estudado, por exemplo, pelo teatro, como eu vos falei, do professor que estudou isso e fez um livro. Há 40 e tal variações de dramas, ou seja, de conflitos, de possibilidades. Matou não sei quem ou roubou não sei quê, porque a coisa foi assim e depois assado e assado. Não lembro agora o nome do homem. É o primeiro teórico do teatro, porque o teatro é a representação, não é? Dos dramas, já da antiga Grécia era assim, não era a vantagem do teatro. O teatro na Grécia as pessoas não tinham que faces, eram máscaras. Os atores tinham máscaras. Tinham máscaras porque as máscaras não eram eles que estavam a viver os dramas no palco, não é? Era uma representação, não somos nós por um lado, e é uma máscara e, portanto, somos todos os outros que veem o teatro e as mensagens do teatro, ou a história do teatro, ou a história do teatro, é a mesma coisa, ou o filme, é a mesma coisa. Os dramas, são conflitos, são turbilhões, são formas das coisas fazerem para o bem ou para o mal, não é? E há 40 ou 43 variações disto, não há mais, e nem deve haver mais. O que há é não sei quantos novos processos de pôr em marcha estes conflitos e estas variações dramáticas que depois não estas pegam pelo mundo fora. Em escalas globais, porque estamos todos uma rede de inferno onde nem consigo telefonar nem receber o telefonema. Ou mandar um mail, ou seja o que for, ou nem consigo ter os papéis aqui manuscritos, preservados. Vocês estão a falar de provas de avaliação de estudantes que são manuscritas ou já estão todas digitalizadas e foram todas feitas em computadores? Onde eu vos digo que é passível, já tecnologicamente há não sei quantas, talvez 2 décadas, pelo reconhecimento também da caligrafia. Isto começa com o OCR, que é um conceito que eu vos dei, que foi roubado, nunca ninguém o recebeu onde estão. E depois foi adaptado, aliás, por causa destas tecnologias, para a parte, e vocês ironizam criminalmente, com as assinaturas digitais ali nos bancos. São crimes atrás de crimes, já vos disse, quando comprei uma paleta gráfica, era uma Acon, que era o Rolls Royce daquilo, não sei o quê, assim, uma coisa, uma folha A2, uma caneta de pressão e não sei, aquela merda, o conjunto todo, não só a placa digitalizadora, não sei o que mais, o computador, fui buscar uma universidade em Bruxelas ou em Liege, não sei, custou-me 20 mil contos. Eu fazia assim a minha assinatura e aquilo saía à minha assinatura. Não, estas coisas que vocês abriram a porta aí e encheram aí pelos concursos, não sei quantos mil bolsos. Pessoas que venderam também gato de lebre. Depois temos estes problemas todos, continuam a falsificar os nomes até das pessoas nos extratos bancários, portanto, na contabilidade e no dinheiro. Vocês não podem governar assim. Não vos consigo perceber, continuo sem vos conseguir perceber. Porque vocês
nenhum de vós é eterno no poder, acho eu. Portanto, vocês já deviam ter, até por uma questão de cultura e educação mínima, grosso modo, os bandidos deste calibre têm. Saber que amanhã já não estão desempregados da capacidade de ser bandidos políticos ou gangsters políticos. E, portanto, estas coisas depois batem-vos às portas. No mínimo que fosse humanamente. Isto me chateia, não consigo perceber. Parece que vocês são malucos. Não? Ou então sabem que já fizeram tanta merda para trás são formas de protelar a vossa própria existência de bandidos e escapar às consequências daquilo, do karma, para usar um termo oriental, que vocês têm acumulado nas costas ao longo de não sei quantos anos de maldade, desde a escola primária, se calhar, não é? Pô. De qualquer forma, são crimes, meus senhores, vocês não podem governar. Vocês não governam, vocês só fazem crimes, e ensinam crimes, e não sei o quê, e falam não sei de quê. Ontem estava aí e disse assim, já não sei, mas há uma frase que parece que leva as pessoas como estúpidas nestas coisas que tinha acabado de gravar, que não me pus, ficou sem som. Parece essa história das roças brancas, nesta subnovela do inferno, da equação. Há aí uma fotografia dele, do seguro, no palácio, e depois há outro que está virado para o espelho. Quando vi aquilo, disse, é um reflexo dele. Não, não é um reflexo dele, mas é uma pessoa parecida, com a mesma dimensão, altura, não sei o que, largura, com um fato parecido, não sei o quê. Aí depois umas flores brancas. Passado um dia já aqui, a imagem que eu tinha feito assim, já as flores brancas e umas amarelas, rosas brancas e rosas amarelas, já tinham mudado as cores, na quantidade das rosas. E mal eu vi aquilo, disse logo, isto tem a ver com a história da New Zealand, onde mataram agora o ator do dedo cortado, cuja mensagem pós-mortem é ele com 2 dedos cortados, como quem está a dizer, acho eu, e há muita gente que terá visto a fotografia dele, que sabiam que houve 2 mortes de 2 crianças lá antes do tsunami, foi. Mas não dizem ninguém, são só sugestões de sombras. Eu acabado de voltar ao filme da Campion e eu vi uma coisa que vi, que nem me lembro desses filmes, desses planos, o sangue quando lhe corta o dedo, o sangue jorra para cima do vestido da criança, da filha, até fiquei assim, não me lembro daquilo do filme, se calhar é uma versão uncut, e se calhar também fizeram a Jane Campion, que é a realizadora desse belíssimo filme, se calhar também fizeram a mesma coisa, já lhe trocavam os planos, como eu estou agora a perceber com os clipes estes, inclusive, mais uma vez. Agora, os valores são estes, são os valores da Nova Zelândia, o valor da morte da embaixadora de Kennedy lá, e não sei o que, não sei o quê. E volta a dá-las pela uma extensão que vocês fizeram aí do além com essas rosas. Esses tais de rosas. Portanto, quando eu vi esta fotografia, cujo título diz Seguro está atento à problemática da avaliação dos exames ao governo. Os atos terrorísticos do governo. É uma forma muito engraçada e sempre comum e posta em cena por estes dois, pelo Primeiro-Ministro e por ele. Um fechava o outro, depois ameaça o outro publicamente, diz, ai, estamos atentos. Depois no outro dia estava o Montenegro, e depois sabem de quê? Da morte dessa miúda italiana e de haver um juiz da relação que tinha dito que o presidente tinha ficado por ficar nas Caldas, depois tinha aparecido o seguro como vinha nas Caldas, e depois antes vivia em Queluz no Palácio, ou estaria a trabalhar em Queluz no Palácio, está a ver como é que estas coisas são. É sempre assim. Então estava o Montenegro assim numa reunião com ela, eu segurei assim uma cara em pánico, como o Luís Montenegro diz, já sabe que eu não ia a dizer que você matou a miúda italiana. Sim, meus senhores. Ao limite, quando as coisas são assim, porque são factualmente, estes são os valores, não estou aqui a fazer interpretações subjetivas, expressos nessas fotografias manhosas. Ao limite, eu posso pensar que este presidente está nas mãos de alguém, desde antes mesmo de ser presidente agora, e que se está nas mãos de alguém, nem pode estar na função de presidência, porque põe em risco os interesses do país. Depois digo que vocês parecem que levam as pessoas como estúpidas. Uma pessoa diz isto assim, isto não tem nem lógica interna substante para enganar as pessoas só que leiam e vejam. Foda-se, isto é uma gravície, o que é que se passa aqui? É a cansana, já não há elaboração detalhada das coisas para que as mentiras e as ilusões tenham alguma consistência para que as pessoas sejam mais facilmente enganadas ou se mantenham enganadas. É assim a cansana. Enganamos e pronto, ninguém responde. Eu disse, como é que é? Que fotografia é essa? Porquê? Neste quadro de uma morte e não sei o quê, das declarações do juiz da relação e dos grupos do Facebook e não sei o quê.
Não há resposta. Pois vocês parece que querem levar as pessoas todas como estúpidas. Houve aqui um caralho qualquer que me dizia assim, eu obedeço, não sei o quê, a Nova Iorque, ou não sei o quê, a América. Penso eu que se isto é verdade, que estava alguém a dizer que estaria sujeito a uma qualquer, eventualmente até a investigação feita desta maneira manhosa, nos mídias nacionais com uma encenação num contexto de avaliação de exames nacionais, ao serviço de uma casa americana, que eu nem sei se corresponde, portanto, ao governo, ou ao Congresso, ou assim, pode ser uma associação de gangsters lá americana. Nem sei se isto é verdade, porque houve alguém que projetou isto. Deve ter que pensar, mas é eu que está a dizer isto. Confissão espiritual de uma sujeição a interesses extranacionais, sejam americanos, ou russos, ou chineses, ou seja quem for, é crime e não é compatível com esses funções porque prefigura condições de subordinação criminosa a interesses que não são nacionais. Portanto, bem implica a própria segurança nacional e a própria República. Se assim é, eu dei respostas a quem? Em que tribunal? Vocês querem me entreter até à morte para me responder sobre o meu filho, para me continuar até a roubar mosquinhas e não sei o quê. Nada, não nada. Aí depois hoje ao sair, quando passou-me um carro aqui nas universidades, disse, parece o Lada. Isto deve ser uma sombra que está a ser montada ao pinteiro. Não sei do Lada. As últimas coisas que vi do Lada são as coisas do além, como vos disse. O porquê? Uma pessoa fica louco, não é? Porque eu não tenho um telefone do lado, eu não bebo café com o lado, não é? Não vivo na América, portanto não posso nem averiguar o que é que verdadeiro é aqui, o que é que não verdadeiro é aqui, mas isto foi uma confusão de grãos do caralho, desde o tempo do segundo impedimento e antes, coisas que eu nem percebi. Não é? Nem percebi, pensei que ele estava a querer me comer às páginas tantas, não sei por que razão. Não é? E a história do juiz americano e das férias e não sei o quê, porque já ia para as repúblicas dominicanas também, não é? Para os álbuns e para os álbuns, não sei. Não sei do Lula, não também escrevi, parecia que estava num lar de terceira idade, que eles tinham fundido provavelmente os fusíveis todos da cabeça. O que é bastante provável, porque é o que vocês fazem, que é para roubar papéis em casa das pessoas. Vocês dão para as pessoas, à la longa, estas coisas fundem as cabecinhas. Alguém que sabe destas histórias, não sei o que é que vocês fazem, é o que eu digo. Perguntem ao Sócrates e perguntem à Isabel Moreira, não é? Estas instituições, o que expira aqui, o que é que vocês fazem? Depois metem, parecem fetos em torradas por aí. Sei, sai, coisas, isto é uma coisa muito antiga que vem, são, eu sempre olhei para isto um bocado como superstições, porque não me lembro desse tempo, não é? Do universo anglo-saxónico, de porem corpos crianças nas construções, assim tipo pontes e não sei o quê nesse tempo, sobre rios, coisas que eram complicadas de engenharia nesse tempo, como formas de garantir que aquilo se mantinha, não sei o quê. É as raízes que eu conheço destas coisas alucinadas, depois há umas coisas também na Inglaterra que foram descobertos não sei quantos fetos, nem foram enterrados e não sei o quê, ou que não saberam não sei o quê, em cemitérios, em igrejas e não sei o quê. Estas coisas do além. Eu acho isto sempre uma coisa do obscurantismo, mas não quer dizer que não haja coisas que sejam feitas com isso, destas maneiras, eu não sei. Portanto, mas parece-me que alguém que sabe, porque houve alguém também que projetou por aí que parece que eles fizeram mesmo isso. Que fazia qualquer coisa com corpos, ou não sei o que é que vocês fazem. Vocês fazem fetos e depois metem nas. Aquela história ali, havia uma casinha de freiras ali na calçada da sociedade, acho eu. Não sei se era de freiras, mas acho que era religiosa. E houve uma altura que havia muita gente ali ao final do dia que parava o carro, vinha buscar comida, bolos ou empadas, não sei o quê. E depois deixou de haver. Não sei se vocês faziam uma coisa dessas com fetos ou corpos ou não sei lá o quê. E depois vendiam às pessoas e as pessoas iam lá buscar e depois aquilo não sei o quê. Não sei, meus senhores, estou a falar daquilo que eu sei. É que houve ali uns períodos de tempo que aquilo funcionava como um serviço onde as pessoas iam buscar bolos ou não sei o quê, mas com muita gente. E depois deixou outra vez de funcionar. Mas parece que alguém saberá estas coisas. Esclareçam isto, porque eu não sei. Não faço a mínima ideia. Da verdade disto, não, mas depois há estas coisas, como esta morte agora recente desse ator, não é? É uma história de abuso, aquilo. Gostar de um dia de uma mulher, não é? Uma história de abuso por ciúmes, não sei o que naquele caso, não é?
E porque é era um abusador, o caráter do filme e antes disso da história, que é um livro, não é? Mas depois ele, quando morre agora, há aí uma fotografia publicada num jornal onde ele está outra vez a fazer isto a 2 dedos, portanto, indicando outra vez a mesma coisa dos 2 dedos cortados que têm sido feitos por diversas pessoas aqui em Portugal, até nestes últimos tempos. Não, alguém tem que saber disto, ou então alguém anda muito conluiado e de forma muito organizada a criar esta ilusão, não sei sobre quê. Sobre eventuais processos que podem ter a ver com estas desgraças, não sei, mas agora que eu tenho um conjunto de factos que me são dispostos de forma enigmática desde há décadas sobre isto, agora estou a escrever sobre isso. No tempo de 98, que quando comecei a olhar para isto, para estes anos em análise, se calhar as pessoas de lá estavam a dizer que sabiam disto e estavam a confrontar a administração da Parque Expo. De repente ali uma tensão que eu não percebi, porque não havia razão para a tensão. Não é? Porque eu tinha tinha uma música ambiente de crianças escolares, tinha filmado uma escola, a brincar, no chorrear, nos recreios. Portanto, aquilo para mim, quando comecei a pensar nisto, eles estavam a aproveitar ter o som de crianças para falar de alguém, de uma criança em idade escolar, teria sido não sei quê, abusada e morta e tal, às águas. Eu não percebi aquilo. Fiquei completamente estupefacto. Mas depois linkei àquela aparente alucinação de um homem da Alfação que trabalhava lá pela Alfação, que eu tinha contratado, de não querer pôr a Ninis um projetor do céu. Porquê um projetor do céu? Uma luz solar e pode revelar um corpo escondido. Não é? Em forma simplista, não revela, se estiver dentro de água não revela, mas pode ser. É uma ideia de esconder algo que está morto e está dentro das águas, como os ovos das águas. Eu, alucinado de tal forma que eu, uma vez chamei alguns patrões da Alfação e disse: olha, tirem-me este caralho daqui porque eu vou-lhe aos cortes, porque ele anda a enlouquecer, a não montar aquilo ao contrário, eu não sei o quê, eu estou farto de lhe dizer, ele parece que me já, portanto vocês metam cá o outro, porque eu não vou ter que o deitar abaixo do escador porque não está a fazer aquilo que eu quero. Não, depois ele lá ficou, mas acalmou e lá fez aquilo que eu estava a pedir. Mas, portanto, há um esconder também possível de entendimento. Esta era uma loucura, o homem parecia que estava louco daquilo, porque já sabia que aquilo era a questão, ou estava-me a chamar indiretamente desta forma para esse conhecimento de alguém que estava enfiado dentro da água ali, no tempo da ESP. Vocês têm-me disposto a estas peças desta maneira. Não é? Pois é, num livro das obras do método da zona oriental, feitas pela Inês, que eu gosto, que faz boas fotografias, aparecem altares a serem levados ou entrar para os próprios túneis, sem sentido. Vejam se eles igual esta merda nesta história com o Lula e com esse caralho do cavaco, e não sei o que, dos dedos decepados. Mas não, vocês é que andam a dispor estas peças. Agora alguém de justiça que começa aqui a ir no princípio ao fim e chega a um lado, não é? A descobre o que é que se passou, se andaram a matar pessoas e crianças e abusaram, depois deitaram ao rio, crianças escolares, daí. Vocês são completamente tarados dos cornos e alguns perigosamente, acho eu. Não me espanta que não possa existir isto. Coisas desta natureza. Realisticamente falando. Espero que não, mas eu que vos conheço, foda-se. Então, quando vejo embrulhos tão complexos de sombras, uma pessoa cada vez mais pensa, foda-se, há aqui verdadeiramente qualquer coisa que estes filhos da puta estão a esconder. E que terá que ser muito gravosa para fazerem todo este esforço. É a conclusão lógica, foda-se. Não quer dizer que assim seja. É preciso investigar, chegar a uma conclusão. Esta história está ensinada nos álbuns, portanto, no princípios 90. E como luta, e como as garras de um urso, e uma cena de uma violência, ou de um conflito que terá havido. Aquilo que representaram nessa camisa das garras do urso. Depois vai até ao Alasca e não sei o quê, e não sei o que mais, a morte e não sei o que mais. E a valores até de 9 de 11 pela flama, por estar presente. E nesse casal russo, desse tempo, o Eugênio e a Natasha, não sei o quê. Bom, nesse tempo da história, que é no princípio do século passado, tem o fundamento do Titanic e tudo, e não sei o quê, mete sempre tudo a alhos e bugalhos, como de costume, mas depois tem reflexo em tragédias recentes. Esta história do urso que comeu o casal não sei, no Alasca é uma história recente. Depois houve problemas a seguir no Alasca, com
queda de um avião russo também, não sei o quê. É sempre fazer estas coisas que têm esta habilidade, como não são resolvidas, de continuarem a rastrear e voltarem sobre a mesa e sobre a dor das pessoas. Portanto, mas isto está qualquer coisa que foi disposta em 90. Se está disposta em 90 em forma organizada, como eu me parece, já desde as análises anteriores há largos anos atrás, é porque alguém sabe de qualquer coisa, ou uma mentira que foi criada, ou qualquer coisa verdade, que foi deixada para o futuro assim, e que tem ali a ver com os meninos. Porque é ali que a coisa se passa, que a encenação está feita no álbum. Não, e que é reforçada por outros entendimentos de uma intenção narrativa disposta através, aparentemente, de fotos de rodagem. Só quando não há rodar, geralmente há um fotógrafo que vai tirando as fotografias aos atores, aos realizadores, às equipes, aos materiais, equipamentos e por aí fora, para documentar, por exemplo. É uma coisa normal, mas aquilo tem uma intenção narrativa. Há ali ou uma mentira que já vem nesse tempo, ou qualquer coisa que já se fazia assim nesse tempo. Semelhante, ou parecido, ou idêntica, não tem um processo. Sempre peças metidas aqui que têm a ver com crianças e abusos, não é? Até estas histórias, até com o Pimpo Cortelas, com a história da Argel, começa com... Esta coisa retoma no anúncio dele numa rádio portuguesa, à noite, que eu ouvi, bomba contra a delegação da ONU em Argel, não sei o quê, eu saí para o jardim, fui lá ver aquela merda, e o caralho, que arranca-se a criança ou nos braços de Nossa Senhora sem cabeça, que eu não me lembro, ainda por cima de ver, em 90, quando andei ali a filmar, que eu acho estranhíssimo. Como estou forte vos dizer, então, se tu assiste aquela imagem real ali, numa carranca de pedra, não me teria esquecido dela, não é? Vocês são diabólicos, caralho. Nestas construções de fumos, para quê? Oh, mas quando a coisa é tão elaborada neste diabolismo, é porque alguma coisa terá havido, não é? É o que a pessoa pensa logicamente, depois, como vos disse há um bocado, é preciso saber, provar. Não é? Mas é o que se pensa sempre. E depois vou investigar esta merda e depois estou vou com uma rapariga que era dos corpos diplomáticos espanhóis ou argentinos, assim, vivia ali no Mené, ao pé do Mené, e um cão que eu vi, e vamos à igreja de Paulo e metem-me, quando entro na sacristia está lá o padre com outro, que oficiava também aqui na igreja de Paula e nesta capela nesse tempo, um banquinho de veludo com uns bombons em cima e não sei o quê. Cheirou-me logo a abusos infantis, outra vez, casas pias e quejantes. Há sempre factos dispostos que têm a ver com histórias de abuso de crianças e, nesse caso, mortes a seguir, para esconderem os abusos, não é? Até no roubo do Canal Zero. Não é? Eu estou num monte de vezes, vou ao Porto, com o Tadinho, apanho o Tadinho ali na autoestrada de Coimbra, vou para o... Metemos no carro, depois só com o meu carro para não irmos nos dois carros, entro no Monte da Virgem, nos estúdios da RTP, no Porto, em Vila Nova de Gaia, e mal entro no estúdio, está lá um técnico de estúdio, daqueles que devem pôr as luzes e ver aquelas quadros elétricos e não sei o quê, a ver a televisão, a emissão, estava o telejornal a dizer que tinham prendido o Paulo Pedroso e não sei o quê, Casa Pia nesse tempo. Os senhores, relacionado com uma apresentação do Canal Zero, uma apresentação na televisão do Canal Zero. Não foi a única apresentação que eu fiz, nas televisões de cá foi. Mas isto tem a ver com o roubo do Canal Zero, que eu acho que tem a ver com o 9 do 11. Continuo-vos a dizer. Quero dizer, quem está por trás disto deve ter a ver com o 9 do 11. É um grande roubo. Nesse tempo, acho eu. É o maior roubo que me fizeram nesse tempo, acho eu, independentemente de vocês agora dizerem que os clipes são da não sei quê e estão todos ao contrário, todos destruídos. Que é onde tive num ataque de coração com a vida dos óculos. Tem valores franceses, como eu depois logo percebi, que estão dispostos nestes crimes internacionais, nestes últimos anos. Linda Lemnaft e Filipe Restron. As abelhinhas e não sei o quê, só com as abelhas. Já me tinha mudado, eu penso a footage que tenho aqui gravado do ecrã desses clipes que encontrei online, já está mudada. Faz aquela que eu gravei há 2 meses quando comecei a ser escrita, não sei. Alterações aos sucessivas, camadinhas e sempre umas atrás das outras. Pode ser.
mais do que não pode ser, indica sempre que há algo, qualquer coisa, portanto, trabalho criminoso. A caligrafia alterada, isto é feito por redes e por aplicações, porque assim, qualquer pessoa que trabalha em imagem, mas sabe, por exemplo, podes fazer distorções ou compensações de perspectiva, como eu agora englobei um outro roubo, que é bancário, que também é importantíssimo em termos coloniais, que é os pré-contratos de leasing, essa câmara de fall, e que tem mais um eixo de rotação do que aqueles que eu representei. Também há um que me falta, que é assim, ela também fazia assim, na parte posterior do espelho, onde a imagem se forma, e a gente olha mete um folzinho na cabeça para ficar escuro para poder ver a imagem, e regular a focagem, não sei o quê, e também na câmara, no olho, à frente. Então, também há este movimento para baixo e para cima, assim, assim, e assim, e assim. Há um que eu me esqueci de fazer a indicação do movimento. Estas coisas são feitas exatamente para compensar as perspectivas. Se eu fizer assim, a perspectiva também de uma parede ou de um pilar fica também assim. Não é? Mas eu tenho, hoje em dia, desde há muitas décadas já, em termos de tratamento de imagem, coisas que me permitem fazer assim à imagem, ou assim, ou rodar, ou espelhar, ou inverter, para cima, para baixo, ou seja o que for. Desde que a caligrafia tenha uma amostragem regular de uma caligrafia de alguém, de uma vítima, não é? Posso desenvolver uma aplicação criminosa que me altera o reconhecimento óptico das palavras, mesmo em caracteres, com todos os arabescos e curvas e curvinhas, dão um é assim, e ele faz um é assim, e às vezes faz assim e assado, mas é um é. A gente sabe que mesmo que faça assim assado cozido, é o é dele. E depois, por deformações, esticar ou comprimir, ou esborrachar, ou inverter, mudar os ângulos, numa impressão, depois tira-se uma fotocópia daquela merda, depois de fazer o traficância toda do texto. E põe-se lá, em casa, as fotocópias hoje são parecidíssimas com as originais, a pessoa nem dá conta. E aquela merda está toda trocada, e depois falsifica uma avaliação de um concurso público, e o dinheiro vai parar um filho da puta que quer deitar abaixo de uma ponte e deitar abaixo de uma ponte, ou foder a carreira ao bom e para promover um gangster para o futuro, não sei fazer o quê, redes de pesca. É assim, meus senhores. Eles matam, são armas de guerra, têm morto pessoas assim. É verdade, meus senhores, não só manuscritas como digitadas. Porque, como vos digo, quem sabe um bocadinho de língua e de escrita sabe estas coisas. Uma mudança de um ponto, uma vírgula, não sei o quê, pode alterar e inverter o sentido daquilo que está a escrever ou dizer em forma escrita. Portanto, seja manuscrito ou digitado. Tão simples como isto. Portanto, eles criam confusões propositadas por estes crimes que matam pessoas. E matam quem escreve às vezes, desta maneira. E não deve ser despreciando o número de mortes que existe nesta confusão pós-9 do 11 pelo mundo fora. Mortes assim. Além disto, às vezes, poder criar problemas. A pessoa diz, ai, foda-se, foi aquela merda que estourou o tsunami porque houve um conflito entre roubos de músicas entre um grupo não sei o quê de K-pop e K-pop. Lá no sítio aquilo deu uma baralhada do caralho. Um tem 10 milhões de fãs, o outro tem 30 mil e não sei o quê. Aquilo foi uma batalha campal e aquela merda caiu toda. Aliás, e os campeonatos do mundo de futebol é a mesma coisa, foda-se. Isto é um perigo fazer as exposições mundiais de um país. Os países gostam muito de fazer exposições mundiais, mas toda a gente está a ver quem são os cabeças de cada país nas coisas que fazem no próprio país e não sei o quê, etc. E a partir daí, elegem os alvos para expoliar até à vida. Que empresas é que vão ser abatidas e não sei o quê. É o que se passa, como futebol. Estava uma notícia ontem, antes do não sei o quê, não sei o quê. Um castigo ao Benfica, não sei o quê, num jogo. Então o castigo era que não iam ter assistência no jogo, iam jogar sem assistência. Aquilo dizia 1 milhão de contos de perca só dos bilhetinhos para estar sentado a ver um jogo de futebol. Está a ver? Isto é imenso dinheiro. Há sempre imenso dinheiro nestas coisas, nas exposições mundiais e nos futebols. Portanto, quando há estes montantes de dinheiro, e quando há empresas criminosas à solta desta forma, em roda livre, é de esperar grande merda, não é? Porque há ali bolo grande e apetecível, cheio de cerejas, não é? É assim, meus senhores.
E os advogadinhos aqui do prédio, não é? Eram os cavaquinhos, não é? Porquê? Porque hoje, hoje sou departamento de armas e eletrodomésticos, fui lá ver os computadores como vou. Estava lá outra vez um Dell refurbished, não sei o quê, que já lá estava, tinha estado e depois tinha desaparecido, já o venderam. Tinha um preço bom, não sei o quê. Não sei, já estava com um preço mais baixo. Quando cheguei aqui a casa, entrou a mulher dele, não é? Que acho que também é advogada, que acho que com uma filhota que tem. Nem vi se era a filhota, da forma como passou, estava descarregada. 4 garrafas de 6 litros e mais os sacos da comida e mais não sei uns sacos e não sei o que. Não pode ser, mas ninguém consegue viver assim. Como é que as pessoas querem resolver isto? Vocês não resolvem nada. Portanto, saem do. Não fodem nem deixam foder, saem de cima para quem, e põem gente que sabe foder a sério. Entendendo de foder a sério aqui por resolver os problemas. Ninguém consegue viver num país onde entram em casa das pessoas todos os dias, todas as noites e fazem o que querem. Ou na escola, ou seja no ministério, ou seja no base de dados, ou seja no banco, ou caralho, ou o quê, foda-se. Vocês estão todos malucos, ou caralho. Tenho fodido o Asus último que eu comprei, o Asus, não é? O último que eu tive, o último HP que depois roubaram a minha escrita toda, não é? Mais um ano de trabalho da conta Microsoft e depois foderam-me o computador. Não é? Encontrei e fui lá também, calhou a ir, fui lá ver e estava ele a sair da loja, como eu já dei conta, portanto. Apareceram pela primeira vez os refurbished PCs à venda lá, porque nunca vi. Não havia antes, nunca houve antes, PCs remodelados à venda ali, portanto. Ele vinha a sair e não sei, já me estão aqui a dizer que está ali um PC para comprar, né? Preparado para vocês roubarem, como é hoje. Me disseram em espírito mais ou menos uma sugestão de que já tem aqui um mecanismo de Bluetooth Wi-Fi neste teclado e rato que eu comprei lá agora. Para continuar a roubar as coisas e para ligarem as coisas quando eu as desligo. Para continuar a roubar. Não pode ser, meus senhores. Fala-se. A parte das pessoas não tem meios, nem eu tenho meios. Eu vou abrir o computador, o teclado ou o rato, para ver se lá está qualquer coisa suspeita que me possa aparecer um transmissor ilegal. Agora, o facto é que me entram todos os dias em casa a dormir até. Não pode ser, caralho. É a razão para lá prender o governo, o presidente e a Assembleia da República inteira. E por lá gente que respeita a lei, foda-se. Organizado, porque esta merda, vocês fizeram umas chaves de fenda. No outro dia eu vi, tinham já mexido na porta, e vou reparar aqui, o qual que é? Chaves de fendas, nenhuma me apertava os parafusos, já tinham fodido as brocas. Sempre assim, mas fodem as brocas há não sei quanto tempo, antes fodem depois as coisas de parafusos e contam-me histórias sobre Fujiyama e seios cónicos e o caralho, ou adolescentes abusados. Depois foderam umas lâminas das 2 serras que eu tinha, para não poder cortar madeiras certinhas, ao caralho. Já me tinham fodido o patinho da Black Decker, e o caralho é assim. Isto é banditismo altamente organizado, com planeamento à longa. Fazem uma hoje, já estão a pensar, já têm uma agenda como fazer as outras para manter a escravatura e o papapá durante um ano inteiro. Pode ser, mas pensou que isto só se passa com as vítimas individuais. Já se está em todo lado ao caralho.